Pai, eu te rendo graças pela vida do teu filho, do teu servo. Usa ele essa noite, ó Espírito Santo, conforme o Senhor quer, ó Deus. Que ele possa transmitir a nós essa noite a palavra que vem diretamente do trono da graça. Assim usa o teu filho, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus? Pode ser o Jesus, meus irmãos. Pode ser o Jesus, queridos. Ah, que legal. Rapaz, estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. Sei que o meu coração se emocionou demais com o vídeo, por não dizer o testemunho que ouvimos dessa igreja tão amada. Eu estou com o coração aqui extremamente quebrantado, pois verdadeiramente vocês acreditam na vida eterna. O luto, ele para muitas pessoas, mas tem luto, quem tem esperança, acaba tendo uma resiliência e se desafia a crescer mais. Isso, vai melhor. Bendito Deus. 1, 2, 3. Bendito Deus. Quero adorar o Senhor, queridos, pela vida do pastor Arnon Nunes. Isso, Arnon, muito obrigado. Juntamente com a pastora Edenise, Deus abençoe. Ela assumiu o legado do seu pai, não é isso? Juntamente com seu esposo, para dar continuidade de tão bela obra. E Deus os abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastora Fátima. Cadê a pastora Fátima? Deus abençoe, pastora Fátima. Que bela história, viu? O Senhor abraça o seu coração, lhe fortaleça de uma forma toda especial. A Suede vai ter que sair, conheço a Suede há alguns anos. Deus abençoe ela e seu esposo. Tem idade de ser minha filha, cara. Tem 22 anos, menina. Deus abençoe de uma forma toda especial. Bom, queridos, feito aqui os agradecimentos, quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Eu gostaria muito de sua atenção. Versículo de número 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Repita após mim, por gentileza: sede santos, porque eu sou santo. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Pregar em ginásio sempre é um grande desafio, e geralmente as pessoas ficam dispersas, e muitas vezes para você trazer essa conexão é bem complexo. Mas Deus usou a Suede de uma instrumentalidade muito forte, e é perceptível quando a igreja sai das quatro paredes e ele entra numa atmosfera de batalha espiritual, porque adentramos territórios e tem legalidades. Para isso eu preciso que você me ajude a estar conectado comigo na palavra, para que a gente vença até às 22 horas. O meu desafio é transmitir uma palavra de 45 minutos para vocês. Orando por vocês, eu confesso que essa temática é bem confrontadora, né? Santidade é a cultura do reino, né? Vocês podem repetir após mim? O tema, vamos lá? 1, 2, 3. Ok. Então, antes de entrarmos na dissertação do texto, vamos trazer essa definição: santidade e reino de Deus. Acabei de dizer o que, meus irmãos? Santidade e reino de Deus. Reino de Deus, ele tem 3 definições para o Novo Testamento, que define aquilo que Deus domina, aquilo que pertence a Deus e aquilo que é revelado em Deus. Quando eu digo revelado em Deus, o Evangelho. Disse Jesus: o Evangelho não é aparência de homens, o reino de Deus não é por aparência, mas o reino de Deus habita em vós. Então definimos a palavra reino, tudo aquilo que é Deus e tudo aquilo que está em Deus e tudo aquilo que vem de Deus.
E quando nós dissemos estamos no reino de Deus, é os valores, princípios, doutrina, ensinamentos e aquilo que recebemos de Jesus. Reino de Deus é estarmos pertencendo totalmente à verdade do Evangelho e aquilo que o Evangelho mostra. Santidade em um mundo pós-moderno é uma coisa muito complexa, mas de grande necessidade. Quando nós falamos de santidade, a palavra da definição é bem certa: aquilo que é separado. Santificação é um processo de separação. Santidade é um estado permanente de separação, ou aquilo que é separado para Deus e para ser usado por Deus. Quando nós falamos de cultura, aí é onde vem algo que eu preciso abordar. Cultura é a identidade de um povo, suas crenças, suas músicas, sua linguagem, sua gastronomia e a forma de expressar as suas festas. Então, quando vocês me desafiam a falar de santidade, que é uma expressão do reino, é aquilo que eu falo do reino, eu gostaria de sua atenção, e é aquilo que você traz do reino em palavra, em comportamento, a maneira que você vive e o seu estilo de vida. Mas quando nós falamos de santidade de uma ordem da visão do protestantismo, geralmente eu, por ser pentecostal e confesso uma fé mais tradicional, por muito tempo houve um erro em meu coração e o erro de alguns irmãos, que a santidade, que é a herança do legado de gerações passadas, que lutaram pelo Evangelho, e hoje, eu vou até te desafiar a se alegrar comigo, pois dia 31 de outubro, a cultura pós-moderna celebra o Dia das Bruxas. Um tipo de cultura que é enaltecer a personalidades de cultura maligna, daquilo que é mal, daquilo que é destrutivo. A celebração do Halloween é a celebração de consagração cultural de crianças a entidades espirituais. E nós estamos aqui na cidade, quem é espiritual vai vir comigo, nós estamos na cidade de Abreu Branco, no dia 31 de outubro, não para celebrar bruxa, não para celebrar o Halloween, não para celebrar a morte, nós estamos para dizer que sob o céu dessa cidade celebramos o dia da reforma, a qual, assim como o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E versículo 17, de fé em fé cremos que o justo viverá pela fé. Cadê esses crentes? Cadê os adoradores? Alguém chegou? Vamos lá. Então, no mundo espiritual está tendo agora sacrifícios, celebração de uma cultura destrutiva, que leva o homem à idolatria de coisas malignas e de destruição. Mas nós estamos aqui, e aí eu vou me conectar, a declarar que eu, aleluia, você, não somos reflexos de herança de nascimento, de herança familiar, de herança intelectual, educacional e de Estado. São os meios que constroem a nossa identidade cultural. Mas nós estamos aqui para dizer, aleluia, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem dois aqui, aleluia, aleluia. Aí o texto que vocês escolheram é o desafio para dizer, Pedro, para um título de informação, está sendo pastor na cidade de Roma, o berço da hegemonia mundial pela influência política, bélica e cultural. E este Pedro tem um desafio de falar para uma sociedade com uma pluralidade de culturas e adoração a outros deuses e comportamento totalmente diferente do Evangelho. E ele chega para a igreja local e diz assim: sede santo, separado, porque aquele que vos chamou é santo. Só que ele dá um segredo mais forte, se você me der atenção você vai receber. E ele vai dizer: sede santo, porque aquele que vos chamou é santo, porque o vosso Pai é santo. Pedro está destacando Deus, está destacando a palavra paternidade, está destacando a palavra santidade. Quando eu digo isso, é porque, segundo algumas duas ciências, que é a antropologia e a abordagem da psicanálise em alguns conceitos, vai dizer que o homem é resultado do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele sentiu. Toda a construção comportamental e de identidade de quem você é,
vai ser pelo que você viu, ouviu e sentiu. E a primeira influência que temos, me dê a sua atenção, é a chamada herança geracional. É aquilo que eu sinto no ventre e aquilo que é transferido emocionalmente para mim como ser humano. Por isso, como cristão, eu tenho que gritar. Alguém que celebra o aborto está celebrando a destruição da vida, mas que alguém que celebra a vida nunca vai enaltecer a morte. Alguém está no culto? A primeira influência da construção de quem eu sou, eu sinto o Senhor, e de quem você é tudo o que herdamos de nascimento, é tudo que vem de pai e de mãe, e tudo que é sentido na gestação, tudo que a mãe vê, ouve e sente é transferido para a criança. Segundo o ambiente de construção, alguém já vai entender, se chamamos instituição emotiva, ou seja, família. E tudo que a criança, Adriano, viu, ouviu e sentiu no ambiente familiar, que é a transferência de imagem de adultos para a criança, e geralmente adultos infantilizados e adultos doentes, transfere seu legado comportamental e cultura, e fica um ciclo interminável. Criança que é adoecida emocionalmente, porque o lar está adoecido emocionalmente, e cresce um adulto emocionalmente adoecido, que vai transferir para a próxima geração. Mas nós estamos nesta noite para dizer, glória, teve um que nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, nasceu sem pecado, e quebrou o ciclo da maldição. Cadê os adoradores aqui? Eu sinto o Senhor neste ambiente. Os anjos de Deus já estão guerreando. O Senhor já está vencendo a batalha. Vem comigo, vem comigo. Primeiro, gestação. Segundo, família. Terceiro, ambiente que deveria ser ambiente acadêmico. Antigamente se dizia HD, memória do computador. Outro dia disseram SSD. Hoje é nuvem. E eu fico pensando, eu como cearense, com a geometria craniana avantajada desse tamanho, não dá para. Se fosse HD, seria o quê? De 1 tera? Se fosse SSD, acho que deveria ser 5. Agora, se é nuvem, misericórdia. Acorde. Mas a estrutura acadêmica, que eu quero dizer, a escola, é a terceira influência de construção de cultura, de identidade. Porque ali ele vai receber de adultos as informações de conhecimento que vão construir as suas decisões como indivíduo. Então vem, alguém está no culto? Geração, gestação, ambiente familiar, Jesus está aqui. Escola. Tudo que eu sinto na minha formação como ser humano geneticamente. Tudo que eu sinto, escuto e vejo afetivamente da família. Eita. E tudo que eu recebo de forma de relacionamentos intelectuais no ambiente acadêmico, escola. É construindo o indivíduo. E quarto e último lugar eu aplico o Estado, que é a exigência do indivíduo adulto, já com a sua identidade de comportamento e cultura, entre direitos e deveres. E como eu expresso, e eu estou entendendo que eu estou pregando para um povo inteligente, e quem tem prazer de ouvir a palavra, eu vou lhe fazer algumas perguntas. O ser humano é perfeito na gestação? Você pode me responder? Sim ou não? Vou repetir mais uma vez. Os descendentes de Adão nascem perfeitos? Não. As famílias na pós-modernidade hoje, instituição família, é perfeita? Não. E o ambiente acadêmico, que para mim, a profissão mais nobre que existe, que é o professor, porque não existe médico e advogado sem um professor, tem uma missão de construir indivíduos saudáveis intelectualmente. Mas hoje, vamos ser sinceros, a escola é um ambiente seguro? Estão gerando pessoas saudáveis? Não. E em alguns lugares, graças a Deus que aqui não, alguns adultos
são mais infantilizados do que as crianças que esses ensinam. Porque de vez de influenciar o despertar da intelectualidade, quer despertar a influência da opinião que ele tem. E as ideologias vai pegar, já estou sentindo. É mais importante do que a influência acadêmica. Então tem acadêmico, que é mais alguém que está para transferir as suas deformidades de opiniões e intelectualidade, do que construir de forma científica. E quarto, e vamos aplicar, que eu estou sentindo o poder de Deus, o Estado hoje, que deveria proteger o cidadão, oferece alguma coisa? Não estou entendendo, pastor. É simples. Eu estou lhe dizendo que as 4 esferas que transferem cultura, identidade, são falidas, fracas e defeituosas. Então, pastor, estou no sal, velho. Tá, mas sede santo, porque aquele que vos chamou, primeiro, quem gosta de Bíblia vai vir comigo. Disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vou começar a gritar, ver se alguém reage. O evangelho nunca será para pessoas perfeitas, mas o evangelho é perfeito para mudar a história das pessoas imperfeitas. Como assim, pastor? Simples. A cultura do reino não é para quem é perfeito. A cultura do reino não é para quem tem um nascimento perfeito, um ambiente perfeito, ou uma estrutura perfeita acadêmica, não. O evangelho de Cristo é para quem é imperfeito. Por isso Jesus está dizendo: vem, meu filho, eu vos chamei. Ou seja, a primeira chamada que Deus tem para um homem, acorde por favor, é para a salvação. Ei, não estou entendendo. Simples. Essa mensagem não é para você que já é um serafim de 6 asas. Essa mensagem não é para você que é uma pessoa perfeita. Essa mensagem não é para você que merece o céu. Essa mensagem não é para você que é o bom. Não pode sair do ambiente. Essa mensagem é para este moço, esta moça que tem vivido em uma sociedade de adultos doentes, que a cultura é doente, que tem sido transferido pessoas, ferindo pessoas. O ódio é bandeira, a rejeição é bandeira, as ideologias é bandeira. Mas 31 de outubro ainda tem uma moça de 12, de 13, um rapaz de 15, 16 que está dizendo: Senhor, eu não quero ser reflexo de um ambiente caído, mas eu quero ser reflexo do reino. Cadê esses aqui? Entenda isso. Vivemos um dos piores períodos de doença psicossomática, porque quanto mais as pessoas dessa geração pós-moderna e tecnológica têm acesso à inteligência, eles acabam tendo uma inteligência bestificada, que quanto mais tem informação, mais se distanciam de Deus e mais querem matar Deus. Aí uns passam por ali, riem, ridicularizam a fé, porque eles batem no peito e dizem assim: somos a geração mais progressista, somos a geração mais intelectual, somos a geração que quebra tabus, somos a geração que vive os seus desejos e aquilo e aquilo outro. Mas porém, você é livre para fazer o que você bem quiser da sua vida, mas entenda, será eterno escravo das consequências das suas escolhas. Essa geração que se acha tão livre, tão intelectuada, olhe para cá, que ridiculariza a fé de um e de outro, é a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais que vive de pânico, e é que mais se suicida, porque procura tudo na cultura lá fora, mas continua vazio aqui dentro. Mas aquele que tem a cultura do reino, alguém me vem comigo, aquele que tem a presença de Deus, aquele que tem valores do evangelho, alguém está no culto? Paulo vai dizer: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, e aquilo que não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Como assim, pastor? Não sou resultado do que vi na minha casa, não sou resultado do que eu vi no nascimento. Alguém vai vir. Não sou resultado do que eu senti na escola e na sociedade. Eu sou resultado do reino. E o reino de Deus não se explica, o reino de Deus se vive. Quem pode levantar as 2 mãos ao céu e por 30 segundos adorar? Aleluia. Vou repetir: a mensagem da cultura do reino não é para quem merece, é para quem necessita.
O evangelho não é para pessoas perfeitas, mas ele é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. Pois eu estou há 22 minutos tentando argumentar e trazer a dissertação para chamar a sua atenção que tudo que recebemos dos homens na esfera de nascimento, afetivo, intelectual e de leis. Posso continuar ou encerro aqui? Tem certeza? Eu não forço a barra. Tudo que nos oferece de esfera humana é cultura do anjo caído. E o que é a cultura do anjo caído? É a rejeição de quem é Deus e a rebelião contra o que é Deus. Mas, glória, esse Antônio Márcio da Silva, com 45 anos de idade, morador de uma favela por nome Infernil em Fortaleza, filho de um pai alcoólatra e de uma mãe semi-analfabeta, quarta geração de analfabetos e alcoólatras de uma favela. Um dia alguém chegou e disse: ei, você é resultado do que você viu, sentiu e ouviu, mas agora eu quero te apresentar uma mensagem. Qual é a mensagem? Uma mensagem de fé, pois a fé é certeza das coisas que não se viu e certeza das coisas que se esperam. Acho que tem pentecostais aqui, aí eu vou gritar 2 vezes. Eita, e a mensagem foi: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a cultura do reino não é sobre ter, a cultura do reino é sobre ser. Algumas pessoas têm algo para dizer quem são. Não, a cultura do reino é você tem Deus e Deus determina quem é você. Pegue na mão de alguém, por favor, vê se eu me conecto a você. Eu sei que o pessoal do Pará é educado. Dá uma balançada, vê se ele acorda. Diga: santidade não é medo de Deus, é liberdade em Deus. Não entendi, pastor. Vamos para a pegada aqui, congresso de jovem. Aquilo que eu herdo de nascimento, aquilo que eu herdo de ambiente familiar, aquilo que eu herdo de ambiente intelectual transferível, aquilo que eu herdo de leis, direitos e deveres do Estado, tem que determinar minha cultura. Mas a partir do momento que eu confesso a Jesus, alguém está no culto? Alguém está no culto? Está escrito: quem está em Cristo Jesus? Não, vem, me ajude a pregar, que acho que você comeu e o açaí é bom, vocês não são fracos não, deixa de conversa. Quem está em Cristo Jesus? E as velhas coisas? Então vamos parafrasear para a gente conectar o pensamento da dissertação. Quem está em Cristo, no reino, nova identidade é. E a velha cultura, não é possível que você não pegou, está passando. E tudo se fez? Tudo se fez? Ainda não entendeu? Quando tentarem determinar quem é você, no ontem, você apresenta seu amanhã. Que filosofia é essa, pastor? Alguém está me ouvindo? Vou repetir. Eu sei quem é X, porque eu sei quem é a sua família, sei aonde ele nasceu, sei a escola que ele cresceu e sei o estado que ele viveu. E tudo isso determina quem ele é. Aí a galera fica doida. Por quê? Porque eles não têm como me compreender e nem tem como me conhecer. Alô? Se não conhece o Deus que eu sirvo. Como assim, pastor? Aí, velho, se tu não reagir, eu jogo água em tu. Pois João vai dizer, 1 João, capítulo 3, versículo 1, me dê a sua atenção. Quão grande o Pai nos amou, vai pegando, a qual fôssemos chamados de filhos de Deus. E João vai dizer, e somos pertencimento, identidade. Por isso vos digo, o mundo não pode vos compreender, porque não conhece este amor. Mas por causa deste amor, glória, esperamos aquele que há de vir.
ainda ele não é o que devemos, ainda não somos o que devemos ser, porque quando ele vier, vai manifestar o que devemos ser. Como assim, pastor? Não é o hoje que determina você. Alguém está aí? Não é o ontem o que determina você. O que determina você é o amanhã. E qual é o amanhã de um crente? Eu acho que eu estou pregando para uma igreja biblicista. Qual é o amanhã de um salvo? Eu vou perguntar 3 vezes. Qual é o amanhã de alguém que confessou Jesus como Salvador? Qual é o futuro de alguém que crê no poder do Evangelho? Qual é o amanhã de alguém que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus? Se tem adorador e tem pentecostal, vai entender que eu estou dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém, por gentileza, balance e vê se ele acorda. Diga: é o céu, que é o futuro de todo salvo. Alguém está me entendendo? Então olhe para cá. Então até quando o que as pessoas pensam de você é mais importante do que o céu se revela? O que as pessoas fizeram com você vai ser mais importante do que Cristo fez com você. Então para de dar mais importância à cultura caída dos homens e comece a dar importância à cultura do reino de Deus que te levanta. Quem me ajuda a adorar? Ei! Deixa eu ver se eu estou me conectando a você. É o seu ontem que te define? Ou é o céu que está preparado para você? Então, que se é o céu, os demônios vão ficar endemoniados. Que se exploda o inferno, que se exploda principados, que se exploda potestades. Eles não podem me achar, porque quem já me achou já me preparou na eternidade. Quem pode levantar as 2 mãos e mudar esse ambiente, um ambiente de adoração agora? Enche teu pulmão de ar e adora Jesus. Entenda. Aqui um povo que crê na atualidade e continuidade dos dons. Adriano, fica em pé. Vou dar um tempo ao sermão e volto já já, tá bom? Eita, pastor abusado. Tem um moço que acho que é uma camiseta jeans ou uma jaqueta. Tá me ouvindo, velho? Fica em pé, chegado. Não te conheço, cara. Olha, eu estou tentando fazer uma linguagem jovem, porque eu sou jovem. Tenho o tamanho de 12 anos, então eu sou adolescente. Você vai abraçar esse moço? Está me ouvindo, velho? Está me ouvindo, filho? Está me entendendo? Olha o que Deus mandou lhe dizer publicamente. Não deixe essa chama apagar em seu coração de querer ser ministro. Olhe para cá, na casa do Senhor. Não deixe essa chama se apagar. Aleluia. Que arde em seu coração desde a sua infância. Tu és um adolescente, mas Jesus manda lhe dizer: eu chamei Samuel e dei a minha voz a Samuel. Então hoje o Senhor te diz publicamente: quando o Adriano te abraçar, Jesus vai arder esse coração com a presença de adorar Jesus. Você crê nisso, meu filho? Recebe o toque do Espírito Santo aqui. Quem é do céu, celebra o céu. Quem é do céu, fala do céu. Quem é do céu, anda como o céu quer. Quem é do céu, se veste, conversa, consome tudo que é do céu. Mas pastor, uma sociedade fragmentada, ou uma sociedade com um secretismo de ideias e culturas igual a nossa brasileira, vem aquela síndrome. Alguém está no culto? Faz assim com a mão, quem está aí, beleza, é nós, estamos juntos. Existe um livro que depois se tornou um filme, que é chamado Alice no País das Maravilhas, e ali tem uma mensagem subjetiva, pois o cara que escreveu aquilo estava muito doido, mas ele lançou uma mensagem perturbadora, e depois se manifestou nesse tempo. Alice está correndo no meio de uma estrada de tijolos amarelos, um negócio assim, e de repente apresenta um gato que apresenta a cabeça, depois não, e ela chega: ei, você pode me informar para onde vai chegar essa estrada? Porque só está andando nela. E a pergunta do cara foi: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido. Aí eu vou aplicar essa visão para agora. Quem não sabe quem é Deus no reino, não sabe qual é a cultura que pertence. E não sabe de quem é a cultura que pertence, não tem identidade do que o influenciou. Como assim, pastor? É simples.
o que me constrói, o que me transforma e o que eu consumo determina o tipo de bandeira e de reino e de cultura. Aleluia. Será que tem 2 adoradores? Aí eu vou gritar, ver se alguém vem comigo. Eita, Jesus está aqui. Tem gente que queria boicotar essa festa. Tem gente que se levantou para boicotar essa festa. Tem gente que está passando do lado e está olhando para cá e está querendo ridicularizar essa festa. Mas todo aquele que precisa do que é grande para se sentir grande, nunca entendeu a mensagem do reino. Porque o reino de Deus pode ser do tamanho de uma mostarda pequena. Começa pequeno, mas vai crescendo como uma árvore grande. Ei, tem muito lugar que vai ter a quantidade, mas não vai ter a qualidade. Mas tem alguns que disse Jesus, onde tem 2 ou 3 no meu nome, eu estou na presença. Mas tem multidões que não está no nome de Jesus, está no nome do artista, está no nome do pregador, está no nome do líder, está no nome do político, e ali só tem manifestação de glória de homens. Mas onde tiver um doido como eu, que adora Jesus, ele não veio ver o cantor, ele não veio ver o pregador, ele não veio ver o beijo, ele veio adorar aquele a quem ele pertence. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Levante as 2 mãos comigo, pelo amor de Deus, e diga: é o reino que me constrói. Diga: é o reino que me transforma. Então eu preciso consumir tudo que é do reino. Ei, pastor, até domingo tem milagre na casa, viu? Se preocupe não. Para que tanto gasto? Para que tanto investimento? Poderíamos já construir um templo. Então para que gastar tudo isso? Porque vocês estão semeando em uma geração que vai ser os construtores do templo. Alguém está me ouvindo? Vocês estão investindo numa geração que vai ser os doutores, os médicos, vai ser os advogados, vai ser os juízes, vai ser os pregadores e os profetas que vão dar continuidade a essa obra. Alguém está me ouvindo? Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Entenda. E eu vou aplicar em quem, pastor? Como é que eu posso definir isso? Já vou aplicar. A Bíblia nos diz, no Salmo de número 137, versículo 1. Você que é amante da Escritura Sagrada, para mim é uma das canções mais pesadas, mais confrontadora. Pois o poeta vai dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos-nos de Sião, dos salgueiros que ali havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles, preste atenção por favor, aqueles que nos levavam para o cativeiro, nos pediram canções. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós os cânticos de Sião. Mas nós poderíamos entoar cânticos ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer, por favor, irmão, se ligue, de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se ressaque. O contexto histórico é que quando Jerusalém cai pela investida militar babilônica na autoridade de Nabucodonosor, a estratégia de Nabucodonosor, se eu fosse você, ficava ligado, era: vamos quebrar 3 identidades de uma nação, para que ela nunca se levante. Olhe para cá, jovem. 3 identidades, 3 esferas cultural. Primeiro, vamos quebrar a história passada, queimar todos os livros e todas as memórias. Porque quem não tem um ontem, não pode agradecer o hoje, e nem vai lutar para construir o amanhã. Segundo, vamos quebrar toda identidade de pátria. Vamos queimar tudo que é deles como nação, para que eles enxerguem como cinzas. E quem não tem pertencimento a um lugar, nunca vai ter a orientação de voltar. Terceiro, olhe para cá, vamos quebrar a fé deles. Porque se eles não têm um Deus para confiar, qualquer divindade pode ser seu Deus. Ou seja, destruindo a cultura de alguém, você destrói seu pertencimento,
sua história e a sua identidade. Parece muito novo, né? Nabucodonosor dá ordem, me dê sua atenção. Colocavam correntes no calcanhar, levavam para a cintura, botavam nos pulsos e no pescoço. Mas tinha que estar um limite para poder andar, mas não andar muito. Alguém está pegando? Podia se movimentar, mas não se movimentar muito. Podia levantar a cabeça, só até aqui, mas não podia estar erguido, para poder quebrar o espírito de guerreiro de quem era de Jerusalém. E eles não iam montaria, como eu estou sentindo Jesus. Eles iam embaixo. E os orgóis ficavam em cima, dizendo: ei, canta para nós sobre o seu Deus aí. Cadê o seu Deus? Canta canções de Sião. E a Bíblia nos diz que no meio desses, não é possível que você não vai reagir, estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam indo para uma terra estranha. Alguém está no culto? Para uma cultura estranha, para uma linguagem estranha, e oprimido e acorrentado. Mas quem sabe de onde vem, alô, sabe quem é e sabe para onde vai. Se eu sei que eu vim de Deus, eu sou de Deus, aleluia, e eu vou para... A Bíblia nos diz que é chegada em Babilônia, já estou acabando. E em Babilônia não tem mais sacerdote, não tem mais rei, como eu estou sentindo a presença, não tem mais o templo, não tem mais referências de cultura. E os jovens chegam e ele diz: vocês precisam, eu vou entregar a Jesus, comer da mesa de Nabucodonosor. Olha para cá, jovens, vocês precisam sentar na mesa da imposição cultural, do progressismo, alguém está aí? Das ideologias, do politicamente correto. Se você não sentar na mesa da cultura orc, você vai ser cancelado, rejeitado, anulado. Você vai ser acorrentado. Mas a Bíblia diz... Quem é de Jerusalém nunca vai se adaptar à Babilônia. Eita, acho que tem guerreiros aqui. Eu posso estar em Babilônia, minha amada pastora, mas eu não tenho a identidade dela. Eu só estou de passagem. Alguém está entendendo a mensagem? Eu só estou de... Daniel, todo mundo tem que sentar na mesa, todo mundo tem que se alimentar. Alguém está aí? Tem que consumir o TikTok, tem que consumir Felipe Neto, tem que consumir as dancinhas, tem que consumir as ideologias, tem que consumir isso e aquilo, porque o adulto infantilizado, que não aceita a si mesmo, eu estou pregando a pessoas inteligentes, está deformada a sua identidade e ele quer deformar a identidade de outra geração. Senta na mesa, coma da mesa, senão, velho, tu não vai ser... Acho que eu não estou pregando chato, não vai ter curtida. Não vai ter visualização. Ou seja, alô, tem alguém aí? Se você não viver da mesa das ideologias pós-modernas, estou pregando Bíblia, você vai ser esquisito em Babilônia. Alguém está entendendo? Você vai ser considerado doido em Babilônia. Alô? Mas a escolha é sua. Alguém está aí? Ei, velho, eu não rodei o dia todo para você dormir na mensagem, não. Vamos lá. Vá para cá. O único que é responsável pela mesa que você senta é você. Aquilo que te transforma, aquilo que te constrói, revela o que você consome. Se eu pegar seu celular agora e olhar as redes sociais das pessoas que você segue,
que é melhor encerrar agora, que acho que a pessoa dispensou. Alô? Se eu for nas tuas redes sociais, que é chamado revelação da identidade dos jovens da pós-modernidade, qual é o tipo de coisas que você está consumindo? Quem não sabe quem é, qualquer voz é aceitável. E quem não sabe de onde vem, qualquer lugar é lugar. Quem não sabe de onde vem, acorde. E quem não sabe quem é, e não sabe para onde vai, qualquer voz, de qualquer gospel, de qualquer artista, é a voz que te guia. Mas quem é de Jerusalém, acho que tem uns 3 pentecostal comigo aqui, acho que tem ainda os remanescentes. Quem é de Jerusalém nunca vai se alimentar de Babilônia. Quem é de Jerusalém nunca vai cantar as canções de Babilônia. Mas quem é de Jerusalém, meu filho, você pode me matar aqui, mas não pode anular a minha vida eterna em Cristo Jesus. Se tiver 2 que sonham com o céu, levante as 2 mãos, adore o Senhor por 30 segundos. Só se você é livre, só se você é livre. Deixa eu encerrar. Quem que vai cantar? Beleza, velho? Mas vocês têm que ter conseguido uma camiseta para mim, ué. Estou pregando todo religioso. O senhor quer dizer, pastor, que a cultura do reino é tudo aquilo que confronta a cultura dos homens? É. Quer dizer, pastor, que a cultura do reino é tudo aquilo que Cristo me transforma, que Cristo me constrói? Alguém está aí? Então, sobre aquilo que eu sou, construído e transformado, se revela naquilo que eu estou consumindo. Alô? Tem alguém aí? Está de boa? É nós? É nós? Tem certeza? Isso aí, velho. Eu fico louco com a geração de adolescentes, meu tímido no culto. Aí você vê uns torcedores enlouquecidos no estádio de futebol, assistindo o Flamengo e assistindo o Palmeiras. Os caras não param de cantar os 2 horários, não param de xingar de jeito nenhum, e idolatrando uns caras que não sabem nem quem eles são, correndo atrás de uma bola, virando milionários, que eles não sabem nem quem são os caras, porque a necessidade de ter heróis leva qualquer um a idolatrar qualquer pessoa. Vou repetir: se o reino te constrói, é o reino que te transforma. Se é o reino que te transforma, tudo do reino te dá prazer. Aleluia. Vou repetir mais uma vez: aleluia, aleluia. Eita Jesus. Pastora, a senhora vai cantar isso? Preciso da senhora, pastora. Preciso da senhora. Tem uma irmã ali de vestido preto com as bolinhas brancas. A senhora pode ficar em pé, por favor? Não vou constranger a senhora, não. Eu prego o evangelho desde 1998. Já preguei em todos os estados dessa nação, em 20 países. Então tem hora que a gente passa da meninice. Mas quando a pastora ali abraçar, olhe para mim, pastora, olhe bem para mim. É muito difícil Deus usar alguém de forma sobrenatural sem antes de não feri-lo. E muitas das vezes Deus nos fere para Ele nos curar, para que a gente venha curar outras pessoas. A psicologia nos recomenda: curta o seu luto, admita a saudade, chore, vai trazer cura. Mas Paulo vai dizer: somos consolados por Deus para consolar outros. E um ministro, aleluia, muitas das vezes ele recebe de Deus quando ele dá o que ele tem de Deus para alguém. Quando a senhora abraçar aquela mulher, eu não a conheço, mas Deus trouxe ela para este culto. Aleluia. A senhora está me ouvindo, irmã? O Senhor manda eu lhe dizer desta forma: toda hora que eu estou pregando, Deus me mostra você segurando um telhado.
e esse telhado não tem coluna, e o telhado está pesando e a senhora está cansada. Digo: Jesus, eu estou lutando sozinha, mas o Senhor manda eu lhe dizer: sim, minha serva, aleluia, eu ouvi o teu clamor hoje às 8h52, dizendo: Senhor, intervém na minha casa, intervém na minha família. Quando a pastora lhe abraçar, aleluia, eita, calabachuraba, porque a pastora sabe o que é sustentar um telhado sozinho, mas quando a senhora ministrar sobre ela, pastora, Deus vai curar a senhora, vai renovar a senhora e vai fortalecer a vida dela. Hoje a senhora não pediu ouro, a senhora não pediu prata, a senhora pediu um abraço do Espírito Santo. Então vai lá, minha irmã, deixa Deus lhe usar. Se tiver dois aqui que tem a cultura do reino, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Não há nada Pastora, igual. isso. Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Quem veio assistir vai sair do mesmo jeito, mas quem veio celebrar a cultura do reino já está recebendo aí. Olha o que o Espírito Santo está fazendo ali. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, Deus de Deus. Tua presença, só quem é livre joga a mão pra cima e canta e diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Quem é do reino celebra. é o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Escute, o único responsável pelo seu futuro é você mesmo. Daniel disse e propôs em seu coração. Alguém está no culto? A não se contaminar. Estava em Babilônia, mas não é de Babilônia. Mas em Babilônia, aleluia, não perdeu a sua identidade. Mas pastor, é difícil estar em Babilônia e ser de Jerusalém. É. Vão te jogar na fornalha, vão te jogar na cova dos leões. Quem é do reino nunca terá lugar na mesa do reino dos homens. Aquela irmã que recebeu a ministração, recebeu, minha filha? Agora Deus vai lhe usar. Vem aqui na frente. Tem uma moça aqui toda de preto. Pede para ela olhar para mim. É difícil, filha, que quando a gente anda de maneira errada, todas as mesas nos querem. Mas quando a gente assume a identidade em Deus, como aqueles que deveriam acreditar em nós, são os primeiros a duvidar. Mas o Senhor manda lhe dizer: essa dor chamada família no seu coração e a palavra paternidade em seu coração, quando essa irmã te abraçar, o Pai Celestial vai estar te abraçando agora. E Ele te diz: desista não, porque a chamada aqui não tem algo sobrenatural aqui, mas tem observadores aqui, mas tem adoradores que vieram buscar a presença de Jesus aqui. Eita! Nós vamos fazer um convite. A pegada é essa. Tá afiado aqui. Tá top. Tem gente que precisa se comparar com alguém para se encontrar. Tem gente que precisa ser aprovado por alguém para se encontrar.
Tem gente que precisa ser aceito por alguém para se encontrar. Mas tem gente que não pode se comparar com Babilônia, porque os seus valores é do céu. Tem gente que não terá mais síndrome de aceitação, porque o amor de Deus já te aceitou e já te curou. E tem gente que não tem mais a necessidade de ser aprovado, porque a graça não é mérito. Eu comecei na introdução, o evangelho não é para pessoas perfeitas. Você não vai ser aprovado primeiro para depois receber o evangelho. Você recebe o evangelho para o evangelho te transformar, te construir e você consumir tudo que é do evangelho. Eu quero orar aqui na frente, cantando com eles. A frase profética é essa: eu quero orar pela geração de Daniel, que mesmo que esteja em Babilônia, não vai se identificar com Babilônia, não vai se alimentar de Babilônia, mas vai celebrar Jerusalém. Quem assume essa decisão de dizer, sou do céu e eu quero a cultura do reino? Quem decide? Quem precisa? Quem quer? Calma. Por muito tempo, pastor, eu preguei errado, que dizia que a santidade deveria ser gerado pelo medo do inferno. Alguém está no culto? Mas eu aprendi que santidade não é medo do inferno. Santidade é saudade do céu. O medo não tem que ser a inspiração da minha santidade, mas a gratidão de ser perdoado e ser amado. Essa tem que ser a inspiração da minha santidade. Eu tenho que deixar o erro. Por que você está emocionado, pastor? Porque uma moça passou pelo meu gabinete esses dias e disse, pastor, eu tentei 3 vezes o suicídio. Sou órfão de pai e mãe desde os 12 anos. Passei por várias casas e nunca me senti pertencendo a lugar nenhum. E nunca me identifiquei em lugar nenhum. Mas no dia que eu passei em frente ao templo desta igreja, que é a igreja que eu sou pastor, e o Senhor estava pregando sobre a mensagem da cruz, veio algo no meu coração. Este é o meu lugar, esta é a minha mensagem, e hoje eu estou aqui para testemunhar, pastor. Eu não tenho mais desejo de morrer, eu só tenho um prazer de viver. Este é o evangelho que pregamos. Quem acredita nisso? Cadê a geração de Daniel? Quem vai vir na frente orar comigo? Quem vai vir na frente ser cheio do Espírito Santo? Quem vai receber essa graça? A geração de Daniel não é só a geração de adolescente, não. É de irmãs que precisam ser renovadas. É de homens que precisam ser cheios da presença dele. Canta, minha filha, pode ministrar. Preciso de ti. Quebranta meu corpo. Vem com vergonha não, você está vindo celebrar o reino. Vem adorando, vem glorificando. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Vai, cante e adore. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Celebre. Escuta o meu clamor. Celebre. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia.
algo de Deus aqui. A escuridão procura Graça. me cegar. A graça que cura. Mas eu não vou desistir. Poder. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Oh, glória! Distante de ti, Senhor. O quê? Não desistir. Aleluia! Não. Eu preciso ministrar agora. E esse negócio de voo na madrugada atrapalha a gente. Tem uma graça aqui, irmão. Eu tô doido. Uau. Camuia Chiama, ué. Traz esse moço aqui para mim na frente. Vem cá. Vem cá, meu amado pastor. Lamanchu Ramana. Para esse moço estar aqui, adorando e buscando Jesus, é um milagre. Porque como a mesa dos homens, alguém entende a metáfora, feriu o coração desse jovem, mas hoje a mesa de Cristo cura. Daí, ó, Vássia. O pastor, o senhor vai ministrar sobre ele, porque Jesus vai liberar uma unção sobre ele e vai ministrar na vida de alguém hoje. Traz esse outro moço aí para mim. Vem cá, meu filho. Traz esse outro aí também para mim. É sério. Eu preciso de 2 obreiros cheios do Espírito Santo aqui. 2 irmãos cheios do Espírito Santo. Tem? Corre. Olhem para mim os 2. Isso, fique de trás deles. Olha para mim, velho. Olha para mim, cara. Olha para mim. Olha bem para mim. A passagem da Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que significa? Tudo que era para ser fracasso, maldição, a graça de Deus transformou. Então Deus te trouxe a esta festa para dizer a você: é mentira de Satanás que você não consegue ficar firme. É mentira de Satanás que você vai ser vergonha da sua família. É mentira de Satanás que você é alguém que é rebelde. Não, você é um separado de Deus, curado por Deus, porque Jesus vai usar suas mãos para abençoar vidas, diz o Senhor dos Exércitos. Pede para esse moço olhar para mim. Satanás tenta roubar a saúde mental deste moço, tão novo, e a ansiedade o sufoca, tão novo, e o inimigo o oprime, para que ele perca o prazer de viver. Mas hoje o Senhor manda eu dizer: todo ciclo de dor estão sendo quebrado agora. Lavanda Lagai. Você vai colocar a mão sobre eles 2, de frente aqui. Eita, se eu fosse a igreja eu ficava ligado, porque é assim que Deus faz. Vocês 2 colocam a mão sobre eles, porque o Espírito Santo está enchendo eles agora. Cadê a geração de Daniel que vai vencer a Babilônia? Cadê a geração que já está vencendo a Babilônia? Cadê a geração que está vencendo a Babilônia? Recebe o toque do Espírito Santo. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Vem, chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O
Deus aí. Receba de Deus aí. Lugar na mesa, o meu Pai, leva-me ao lugar. É essa daí. Deixa eu terminar aqui. É esta pegada. Olhe bem para mim. A cultura, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É legado de uma geração para outra. Herança é o que o pai deixa para os filhos. Então a santidade do Evangelho é um legado dos pais da fé e de Cristo para essa geração. Olhe bem para mim. Pedro não disse assim: sede santo, porque um Deus perfeito é santo. Ele disse: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Olhe para mim e se concentre. Uma das maiores deficiências sociocultural comportamental é chamada uma sociedade que não tem paternidade. Quando não existe paternidade, não estou dizendo paternidade só fisiológica, estou dizendo paternidade institucional na família, que é provisão, proteção, referência, liderança. Se gera uma sociedade desorientada. Mas hoje, aleluia, não é medo que você vai ter para ser santo, mas você vai celebrar a paternidade que Deus tem por você. Olhe para cá para a gente orar. A sua maior referência de afinidade, de afeto, de amor, de acolhimento, de cura, não será a ausência dos homens, mas é a presença de um Deus que é Pai, que te ama incondicionalmente, que não esquece de você e que não abre mão da sua vida. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Hoje Jesus vai curar, para que amanhã venha derramada a unção do Espírito. O peso espiritual já foi vencido, o céu já está aberto. Aquele camarada lá na arquibancada de boné, meu mano, não existe ex-filhos, existe ex-amigo, ex-esposa, ex-marido, mas nunca vai existir ex-pai e ex-filho. O plano que Deus tem para você, meu amigo, não morreu. Não deixa o defeito dos homens, os erros dos homens, te afastar da paternidade de Deus. Eita, posso orar por vocês? E nós vamos cantar essa canção, porque hoje nós vamos celebrar a paternidade de um Deus santo em nossa vida. Para os demônios ouvirem, para os acusadores dessa obra ouvirem: cadê os filhos desse reino? Cadê os filhos de Deus dessa noite aqui? Cadê os filhos dessa graça? Deixa eu ouvir você. Aí eu creio que existe alguém aqui nesse ambiente que já foi ali, já foi acolá. Você sabe que muita coisa que eu preguei você não entendeu, mas tudo que eu preguei você sentiu. Porque hoje não é dia de acusação, nem de rejeição. Hoje é dia de amor, perdão e misericórdia. Aonde está esse primeiro filho que vai voltar para Jesus agora? Não vou persistir mais não, já é 10 e 15. Pastor, eu estou persistindo porque é passagem, é hospedagem, é transporte, e o pregador não vim suar a camisa, então vim suar a camisa. Tem alguém nesta noite que tem a necessidade de confessar Jesus ou reconciliar com Deus? Se tiver, já vem a primeira. E chegou na minha tormenta, canta junto. Me livrou. Estou esperando o segundo. Problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Cadê a terceira? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar
tocou na minha tormenta. Volta, filho! Entrou em meus Volta, problemas, filha! transformou minha tristeza. Volta! E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs Volta! azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Celebra a igreja, é almas pra Jesus, aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Ó, Aleluia. eu quase cancelei para vir. Essa vai ser a primeira igreja que vai saber. Eu peço que vocês orem. A minha filha está internada há 7 dias. Já passou por 5 especialistas e ninguém descobre que ela tem. Eu disse: Jesus, eu vou cancelar 15 dias de agenda. Vou ficar em casa, que não vale a pena não. Mas a minha esposa me abraçou e disse: meu amor, cuida da obra, que Deus vai cuidar de nós. E você vê vidas voltando para Jesus, chorando, sendo abraçado pelo Pai, e as promessas sendo renovadas. Valeu a pena todo esforço, todo investimento. Quem crê? Então, pelo amor de Deus, irmão, celebre o amor de Deus por você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só você, Jesus. Eu tenho você. Oh, glória! Só faltava eu perceber. Deixa eu orar. E o pastor continua. Eu vou persistir mais um bocadinho. Cadê a quarta vida para Jesus? Cadê o quarto filho que precisa voltar para o lugar da mesa do Pai? Não tem? Dinamae Shiamao Kananao Monshia. Seus filhos não vão ter as feridas que você teve, porque hoje você reconciliou com um Pai que vai estar protegendo você e a sua casa. Estenda as mãos para cá. Pai, Paizinho, abraça essas 3 filhas tuas, abraça com teu amor, e que pela fé elas sintam um abraço físico mesmo do teu Espírito, que pela fé elas sintam pulsar o amor que o Senhor tem por elas agora. Pois sobre elas eu invoco o poder do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que eu te suplico, se for para a tua glória, já renova os dons do teu Espírito na vida delas a partir de agora. Que o Espírito Santo possua e que elas venham ser purificadas na tua presença. Agora sobre a tua igreja, Jesus, sobre a geração de Daniel, sobre a geração deste irmão, desta irmã, que acredita que vale a pena estar na tua presença. Se eles são batizados com teu Espírito, renova em variedade de línguas estranhas. Se não são batizados, sejam batizados agora. Aquele que crê, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, leva-me ao lugar
Levanta as suas duas mãos lá em cima. Começa a louvar a Jesus essa noite. A graça de Jesus está aqui neste lugar. Aleluia. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Tua presença que nós queremos aqui, Espírito Santo. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Você que está me ouvindo, levante as suas duas mãos lá em cima, em nome de Jesus. Agora aplauda ao Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente em nossas vidas. Aleluia.